Bom dia, povo abençoado. Que a paz do Senhor Jesus encha o seu coração neste novo amanhecer. Antes de qualquer coisa, respire fundo. Sinta a presença de Deus aí onde você está. Este é um momento sagrado entre você e o Senhor. O dia pode ter começado cheio de preocupações, desafios e ruídos do mundo. Mas agora é hora de aquietar a alma e abrir o coração para ouvir a voz de Deus. Há dias em que uma simples palavra de fé é como oxigênio para a alma cansada. E é por isso que o Senhor te trouxe até aqui hoje, para renovar as tuas forças, restaurar a tua fé e te lembrar que Ele ainda tem planos maravilhosos para a tua vida. Deus, em sua infinita bondade, nos presenteia com pessoas que nos inspiram, que nos estendem a mão, que oram conosco. Mas às vezes o silêncio chega e parece que o mundo se cala. É nesse silêncio que Deus fala mais alto. É ali, no esconderijo da alma, que Ele revela o quanto te ama e o quanto tem cuidado de você. Ele nunca te deixou. E hoje quer reacender dentro de você o fogo da esperança e da confiança. Há momentos em que Deus parece em silêncio e o coração começa a se perguntar: será que o Senhor ainda está me ouvindo? Mas saiba disso. O silêncio de Deus nunca é ausência, é preparo. Ele não está distante, Ele está moldando o teu coração, ajustando o cenário e preparando o milagre que virá. Muitas vezes é nas horas mais silenciosas que o céu está mais ativo. Quando os aplausos cessam, quando os amigos se afastam, quando o pastor não está pregando e o coral não está cantando, é aí que o Senhor te chama para a intimidade. Ele quer que a tua fé amadureça, que a tua confiança não dependa de vozes externas, mas da certeza de que Ele está contigo mesmo quando ninguém mais está. O inimigo tenta usar o silêncio para plantar medo, insegurança e dúvida. Mas o mesmo silêncio que ele tenta usar contra você é o lugar onde Deus planta crescimento, raízes e fé. Quando as vozes do medo começarem a gritar, lembre-se, nenhuma delas é mais alta que a voz de Deus. E é essa voz que hoje te chama para se levantar, orar e continuar confiando. O Senhor não se esqueceu de ti. Ele está trabalhando nos bastidores e a tua vitória já está sendo preparada. Quando o coração estiver cansado e a mente cheia de pensamentos que tentam te desanimar, lembre-se do que Davi fez. Em meio às batalhas, perseguições e perdas, ele aprendeu a falar com a própria alma. No Salmo 42:5, Davi disse: "Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu." Isso significa que há momentos em que ninguém virá te levantar. É você quem precisará se levantar na força do Senhor. Às vezes, o encorajamento que você espera ouvir de alguém precisa sair da sua própria boca. Fale com fé, declare sobre a sua vida as promessas que Deus já te fez. Não permita que a tristeza, o medo ou a ansiedade roubem a sua voz. Há poder nas palavras que você diz. Quando você proclama: "Eu creio em ti, Senhor", o inferno inteiro ouve e recua. Deus se agrada de quem, mesmo ferido, continua adorando. Mesmo cansado, continua confiando. E é por isso que o Senhor te trouxe aqui, para reacender a chama da fé que o inimigo tentou apagar. Hoje, declare sobre si mesmo: "Eu não desisto, porque Deus está comigo." Quando a batalha espiritual se intensifica e o medo tenta dominar, lembre-se de quem te deu autoridade. Em Lucas 10:19, Jesus declarou: "Eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano algum." Essa não é apenas uma promessa antiga, é uma verdade viva, ativa e real sobre a sua vida hoje. Você não enfrenta o inimigo com a sua força, mas com a autoridade do nome de Jesus. Quando você ora, o inferno treme. Quando você adora, as correntes se quebram. Quando você declara a palavra, o inimigo recua, porque reconhece a voz de quem carrega o Espírito Santo dentro de si.
Não aceite mais viver dominado pelo medo. O Senhor não te deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Então erga a cabeça, vista a armadura da fé e lembre-se, o mesmo Deus que esteve com Davi diante de Golias está contigo hoje. A vitória que Jesus conquistou na cruz é o selo da tua autoridade espiritual. Declare isso em voz alta. Você não é vítima, é vencedor, não é derrotado, é mais que vencedor em Cristo Jesus. A oração não é um ritual vazio, é o fôlego da alma que se conecta ao coração de Deus. Quando você dobra os joelhos, o céu se inclina para ouvir a tua voz. Cada palavra dita com fé se torna uma semente plantada na eternidade. Por isso, não ore apenas quando estiver em desespero. Ore em todos os momentos, porque é na oração que o impossível acontece. É ali, no secreto, que a tua força é renovada, que o Espírito Santo fala contigo e que Deus começa a mover as peças invisíveis da tua vitória. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5,17: Orai sem cessar. E Jesus mesmo nos alertou em Mateus 26,41. Vigiai e orai, para que não entre... Isso significa que a oração é a ponte entre a fraqueza humana e o poder divino. Quando você ora, o medo se cala, o desânimo perde força e a esperança renasce. Mais oração significa mais poder, mais comunhão significa mais presença de Deus. Então hoje, antes de pedir, adore. Antes de falar, ouça. Porque o Senhor tem respostas que só são reveladas aos que se achegam com o coração sincero. A oração é o momento em que o invisível se torna real, quando o coração humano toca o trono de Deus. Toda vez que você ora, algo acontece, mesmo que seus olhos não vejam. O céu nunca ignora um coração que se derrama com sinceridade. Cada lágrima é registrada, cada palavra é ouvida e cada gemido é compreendido pelo Espírito Santo. Por isso, jamais pense que suas orações são pequenas ou sem valor. Aos olhos de Deus, toda oração feita com fé tem um peso eterno. É na oração que o desânimo se transforma em coragem, a dúvida se transforma em certeza e o medo se converte. Orar é permitir que Deus troque o peso do teu coração pela leveza da presença dele. Então, mesmo que a resposta ainda não tenha vindo, continue orando. Mesmo que o silêncio pareça longo, continue crendo. Porque a oração não apenas muda circunstâncias, ela muda você. Ela molda o seu interior, fortalece a sua fé e te ensina a depender totalmente do Senhor. A Bíblia diz em Colossenses 4:2: perseverai na oração, vigiando nela com ações de graças. A perseverança é o segredo dos que vencem em silêncio. Deus não se move por pressa, ele se move por fé. E a fé verdadeira é aquela que continua crendo mesmo quando não vê resultado imediato. Cada vez que você ora e não desiste, o céu se move mais um pouco ao seu favor. Cada madrugada em que você fala com Deus, cada lágrima derramada diante dele, se torna uma semente que frutificará no tempo certo. A oração é o escudo que te protege e a espada que derrota o inimigo. Ela é a linha invisível que conecta a tua fraqueza ao poder do Criador. É por isso que o inimigo tenta te calar, te distrair, te fazer desistir, porque ele sabe que uma pessoa que ora é uma pessoa perigosa para o inferno. Então, não pare de orar. Ainda que pareça cansativo, ainda que doa, ainda que nada mude ao seu redor, continue. Pois é nesse perseverar que Deus te prepara, te molda e te leva ao lugar da vitória. Quando você ora, o impossível começa a se mover. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viram milagres simplesmente porque decidiram orar. Ana orou e Deus lhe deu Samuel. Elias orou e o fogo desceu do céu. Daniel orou e Deus fechou a boca dos leões.
A oração não é apenas um pedido, é um ato de fé que muda destinos. E a mesma unção que moveu os céus no passado ainda está disponível hoje. O mesmo Deus que ouviu os profetas, ouve você agora. O Senhor nunca deixou de responder. Ele apenas responde do jeito e no tempo certo. Às vezes, ele acalma a tempestade, outras vezes ele acalma o seu coração em meio a ela. Mas em todas as situações, ele permanece fiel. Então, quando as portas parecerem fechadas, quando o caminho parecer bloqueado, dobre os joelhos e ore. A tua oração pode abrir portas que nenhuma força humana seria capaz de abrir. Continue acreditando. O teu amém pode ser o início do milagre que você tanto espera. Quando você entrega tudo nas mãos de Deus, o peso sai dos seus ombros e a paz toma conta da sua alma. O Senhor conhece cada detalhe da tua luta, cada pensamento que te preocupa, cada noite em que o sono não vem. Ele também conhece o fim da história. E o final que Deus escreve sempre é de vitória. Ele te diz hoje: filho, não temas, eu estou contigo. Nenhum plano do inimigo pode impedir o que Deus determinou. Nenhuma palavra contrária pode anular a promessa que o Senhor já liberou sobre a tua vida. A vitória não vem da força do seu braço, mas do poder da cruz. Em 1 Coríntios 15, 57, está escrito: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que a guerra pode ser dura, mas o resultado já está decidido. A vitória é sua. Então, mesmo que pareça difícil, continue marchando. Louve mesmo cansado, adore mesmo em meio às lágrimas e confie, porque o Senhor luta por você. Agora que oramos e meditamos na palavra, feche os olhos e entregue completamente a sua vida nas mãos do Senhor. Diga em seu coração: Pai, eu confio em Ti. Nenhuma batalha é maior do que o poder de Deus. Nenhuma dor é mais profunda do que o amor dEle. Quando você entrega, Deus assume. Quando você descansa, Ele trabalha. Quando você confia, o milagre começa a se manifestar. É nesse lugar de entrega que o Espírito Santo te renova, te preenche de paz e te lembra que você nunca esteve sozinho. O Senhor te envolve com a presença dEle agora mesmo. Tudo o que era peso, angústia e medo está sendo removido. Onde havia preocupação, virá provisão. Onde havia dor, virá cura. Onde havia incerteza, virá paz. O Espírito de Deus está te fortalecendo e dizendo ao seu coração: você é meu e nada poderá te separar do meu amor. Então siga este dia em paz, com o coração cheio de fé e esperança, sabendo que Deus já está agindo em teu favor. Antes de encerrar esta oração, quero declarar uma palavra profética sobre a sua vida. Nenhum mal te sucederá e nenhuma bênção preparada por Deus deixará de te alcançar. O Senhor vai te surpreender ainda esta semana com respostas que você nem imaginava. Aquilo que parecia parado vai começar a se mover, porque o tempo da estagnação acabou. Chegou o tempo do agir de Deus. O céu está trabalhando por você, mesmo quando seus olhos ainda não veem. Creia nisso. E antes de sair deste vídeo, eu quero te pedir uma coisa com todo o carinho. Permaneça no canal. Amanhã teremos uma nova palavra, uma nova oração. E eu sei que será mais um momento em que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Se esta mensagem te edificou, não vá embora sem deixar o seu amém nos comentários, pois isso é uma forma de dizer: Senhor, eu recebo essa promessa para a minha vida. Compartilhe também este vídeo com alguém que precisa ouvir uma palavra de fé. Eu declaro que portas se abrirão, caminhos serão endireitados e milagres começarão a acontecer. Que a presença de Deus te acompanhe, te proteja e te guie em cada passo. E amanhã, quando o sol nascer, estarei aqui te esperando para mais uma palavra poderosa vinda do coração de Deus. Você crê nessa palavra profética?
Escreva nos comentários: eu tomo posse da minha vitória.